Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como que está o andamento dos principais cultivos aqui em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para a região de Pato Branco, no Paraná, conversar com o senhor Oradi Caldato, que é presidente do Sindicato Rural do município e que vai trazer para a gente detalhes a respeito do andamento do cultivo do milho safrinha lá na região e as consequências das geadas que vieram novamente no começo dessa semana. Seja muito bem-vindo, senhor Oradi. Bom dia, Letícia, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer muito grande poder estar falando para você o que acontece aqui na região sudoeste do Paraná. Senhor Oradi, como que está então o processo aí do milho safrinha em Pato Branco? A gente já tem áreas sendo colhidas ou ainda não? O produtor está esperando mais um pouquinho para poder entrar na lavoura? Então, aconteceu a última geada, né? Há 2 dias atrás. A semana passada também tivemos geadas fortíssimas aqui na região, hoje de novo. Então, aparentemente, os milhos dá a impressão assim que sofreram uma dessecação, não se vê mais nada de verde. E os que foram plantados no início de fevereiro, tipo a partir do dia 5 de fevereiro, porque antes não foi possível, já estão completando o seu ciclo. Então, o pessoal iniciou a colheita, mas ainda se encontra com bastante umidade. Só que é preciso colher, porque em função da falta de chuvas, da estiagem que tivemos, a cana do milho, a haste, já está bastante fragilizada. E agora com a geada também, fragiliza também. E se acontecer de dar algum vento na sequência, o que não está previsto, mas pode acontecer, aí derruba todo esse milho no chão e, como eu imagino que o que está ruim pode ficar muito pior. Então, aos poucos, o pessoal está colhendo uma umidade de 28, 30, mas vai fazer o quê? É melhor colher assim do que correr o risco, né? E, senhor Oradi, a gente consegue calcular mais ou menos uma porcentagem de área que já foi colhida e essa colheita ela deve se acelerar então nos próximos dias, justamente por esse temor de pode vir um vento, então de poder vir um vento e derrubar esse milho? Não consigo precisar a porcentagem, mas é mínima, não chega, imagino, a 5%. É um começo. É bom salientar que aqui nós temos, no sudoeste do Paraná, vários microclimas. Para você ter uma ideia, e os que nos acompanham, inicia lá em Capanema, com pouco mais de 300 metros de altitude, e em 180 quilômetros até Palmas, chega lá com 1.200 metros acima, no ponto mais alto. Então, são vários microclimas, são várias as épocas de plantio, a cada 3, 4 municípios tem uma diferença. Então, isso é que não dá para quantificar. Inclusive, lá na parte mais alta, nem se cultiva o milho safrinha. O milho safrinha vai até Clevelândia só. Certo, senhor Oradi. E já com essa mínima porcentagem colhida, mas pensando na questão da estiagem, no atraso do plantio, nas geadas no final de junho e nas geadas que a gente tem agora, então, nessa semana, é possível estimar uma certa perda para essa safrinha de milho? Com certeza, e não é pequena. É uma perda significativa. Se estimava assim até 80 sacas por hectare, podendo chegar a 100 quando foi plantado, né? E no momento, o que está sendo colhido, posso afirmar que é o melhor, que foi o que foi plantado antes, né? Que sofreu menos os efeitos da geada, mas está na faixa de no máximo 50 sacas por hectare. Tem milho de 40 e vai ter de 30 também, e até menos. Então, na medida que foi atrasando o plantio, se aproximando do dia 20 de fevereiro, até tem milho que não vai produzir nada, nem para silagem não presta. E, senhor Oradi, questão de negociações desse milho que está sendo produzido, então, o produtor paranaense firmou
algum tipo de contrato antecipado aí na região de Pato Branco ou não? Justamente por esse atraso no plantio do milho, o produtor procurou então ficar mais no canto dele ali, esperando o desenvolvimento dessa safrinha? Olha, você tem contrato é muito pouco, quase nada, porque o agricultor vinha assim percebendo a falta do produto e que tinha tudo para subir. E além disso, traz consigo um amargo da safra passada com relação a contratos de milho que foram contratados a R$ 39, R$ 40 para garantir custos, e a soja a 80, 90, 95, no máximo 100. Então, o agricultor, como diz no nosso linguajar aqui, ficou bastante a risco com relação a contratos. Eu acredito que é mínimo e quase nada. E é bom salientar para você, Letícia, para aqueles que estão nos acompanhando, que o milho, me perdoe, foi plantado forçado, até porque atrasou um mês a colheita da soja, daí atrasou um mês o início do plantio do milho e ficamos fora do zoneamento, ficamos fora do financiamento da lavoura e do seguro, salvo aqueles que optaram pelo plantio do milho com braquiária, que puderam ter acesso ao financiamento e ao seguro. Os demais produtores estão bancando esse milho com seu próprio bolso. Haja visto que todos já tinham a sua semente adquirida, os insumos, o fertilizante, e optaram pelo plantio, porque esse frio com rigor que deu esse ano, não é todo ano que acontece. Nós já passamos o mês de julho e o mês de agosto colhendo milho normal, mas há 3, 4 anos atrás tivemos um frio assim e agora novamente. Que é bom que se diga também que é salutar para a época. O frio está vindo na época certa. Nós é que atrasamos o plantio. É bom que o público ouvinte que está nos acompanhando também saiba que esse frio está sendo extremamente salutar para a região do trigo, para a cultura do trigo. E também promove um vazio sanitário, assim com relação àquelas plantas remanescentes, pragas e doenças para a próxima safra. Então, tem o lado positivo também. Nós é que forçamos um pouco a barra, porque nós já tínhamos insumos adquiridos e não tinha o que fazer. Era plantar ou plantar. E, senhor Adi, esse produtor, então, que ficou descoberto em relação a seguro, em relação a financiamento, que está bancando do próprio bolso, com essa quebra na produtividade, mas com a expectativa de aumentos nos preços justamente por causa da escassez no milho safrinha, vai ser possível pelo menos empatar entre o que foi gasto para fazer essa safrinha e o que vai ser vendido? Eu acredito que os que colherem assim a partir de 40 sacas por hectare, 50, eles empatam. Até porque o milho voltou a subir, né, em função dessas geadas, ele já estava a praticamente R$ 100. Aí teve um momento que baixou para R$ 80. Aí ficava um equilíbrio razoável para quem produz e para quem depende do milho para tratar seus animais, aviários, suínos, enfim, assim por diante, né? Agora, com essas geadas, o milho volta a subir. E eu não sei aonde vai parar, porque quando falta o produto, fica fora de controle, né? É a velha lei que ninguém vai revogar. É a lei da oferta apertada e a demanda muito grande, né? Certo. Senhor Adi, muito obrigada pela participação do senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo. Eu também agradeço essa oportunidade, Letícia, e se eu posso contribuir, estarei sempre à disposição para informar vocês, não só vocês, mas pelo Brasil afora. Estivemos aqui, portanto, com o senhor Adi Caldato, que é presidente do Sindicato Rural lá de Pato Branco, no Paraná, nos trazendo então detalhes sobre o andamento da safrinha de milho por lá,
que está sendo muito castigada pelas baixas temperaturas. Houve geadas no final do mês de junho e agora no começo dessa semana também a região de Pato Branco castigada novamente pelas baixas temperaturas. E se não bastasse isso, o atraso no plantio do milho e a estiagem também contabilizam nessa receita de bolo para formar o número de perda estimada, que deve passar dos 50% numa média, então, no município de Pato Branco. Então, o que era estimado uma produtividade de cerca de 100 sacas por hectare ou cerca de 80 sacas por hectare deve cair, então, para uma média de 40 sacas por hectare. E também soma-se a isso alguns casos pontuais da cigarrinha do milho, que foi bem complicado os ataques esse ano. Segundo o senhor Adi, muitos produtores que não fizeram o consórcio do milho com a braquiária estão descobertos pelo seguro rural, estão descobertos de financiamento e bancando essa safrinha do próprio bolso, mas justamente por essa perda tão grande, não só no Paraná, mas também em outras importantes regiões produtoras, o preço do milho deve subir e o que for colhido, esse produtor que ficou descoberto deve conseguir pelo menos empatar com os custos. Eu finalizo por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.